Olá! Este vídeo aqui, então, ele vai tratar da última atividade de história para o 8º ano do Trilhas de Aprendizagem volume 2, né? E é um tema muito especial, muito importante para a gente entender o momento que a gente está vivendo em várias áreas, tanto cultural como do trabalho, da evolução tecnológica e do povo preto deste país, né? Qual é a situação dele hoje? Então, o fim da escravidão aconteceu, né, através daquele momento que a gente chama abolição da escravidão, abolir, acabar a escravidão, e tá, acabou, ponto final. É isso? E aí? E a população? E os ex-escravos? Foram para onde? Né? O governo pensou neles. Houve um planejamento, vamos acabar com a escravidão, mas o que vai acontecer com essa grande população de descendentes africanos, afrodescendentes, os seus filhos que já nasceram livres, né, por conta das leis anteriores à abolição, e essa grande população brasileira, que agora a gente considera como brasileira, vai para onde? Qual vai ser o caminho, né? O governo pensou neles? Bom, a gente vai ver um pedacinho dessa história através dessa atividade bem básica, né? Composta de 2 textos. Então, nosso material de estudo é esse, né? Nós temos 2 textos, um que se chama Especialização no Racismo, é um trecho de um livro, e Oportunidade de Emprego, outro livro, outro trecho aí, outro texto. Temos também esse outro texto falando do Luiz Gama, que aí eu vou preparar outro vídeo só sobre ele, né? Que é muito importante, não é um complemento, mas está dentro do assunto da luta do povo preto neste país, dos ex-escravizados, dos povos já livres, né? Das pessoas livres através das leis antes da abolição da escravidão. Então, nosso material ele é simples, mas é extremamente rico e é o pontapé inicial para várias outras pesquisas, tá bom? Então, vamos lá. Nessa atividade, eu peguei os 2 textos e fiz um esqueminha, né? É um resumo em forma de esquema. Então, no primeiro texto, a gente tem lá como título, né? Especialização ou racismo? É especialização ou racismo? Do que está falando isso? Então, é um momento da história do Brasil, início do século XX, que a Revolução Industrial já tinha rolado lá na Europa, estava chegando na América naquele momento, né? Final do século XIX, começo do século XX, a gente já vai ter lá no continente americano essa tecnologia chegando lá da Europa, né? E toda uma mudança social muito grande. Então, século XX, início dele. Então, os anos 1900, tá? Então, a gente vai ter uma mecanização da produção, portanto, uma produção que não vai ser só manual, ela vai ter a parte mecânica, vai ter lá um motor, né? Vai ter uma ferramenta, vai ter um outro estilo de produção e isso vai trazer um desenvolvimento para aquilo que vai começar no Brasil, a indústria brasileira, né? A indústria que vem de fora e que depois se torna brasileira. Então, esse processo de industrialização do Brasil vai fazer com que o fazendeiro lá da zona rural e o empresário aqui da zona urbana, das cidades, esse pessoal começa a procurar, né, quem trabalhe para eles que seja especializado. Aí a gente vê que existe mesmo a necessidade de gente que saiba trabalhar. Só que ninguém sabia, né? Por quê? Porque é um momento novo, tanto para o Brasil como até mesmo alguns lugares da Europa, né? Gente que nunca trabalhou dentro de uma fábrica estaria aprendendo a partir do momento que entrasse na fábrica, certo? Não tem experiência de fábrica, tem mais experiência da zona rural, é camponês, é agricultor, é pescador também, né? Então, essas atividades, elas vão necessitar, na visão dos empresários brasileiros, dos fazendeiros, grandes, médios, pequenos, né?
de que precisa de gente para trabalhar, mas que saiba trabalhar. Bom, aí não esquece. A gente teve a abolição da escravidão no Brasil, uma grande população de ex-escravizados ali, prontinha, que serviria para trabalhar. O que aconteceu? Foram desprezados. E qual o argumento que usaram? Ah, eles não sabem trabalhar em fábrica. Então, nós vamos procurar aqueles que saibam, né? Então, vamos trazer de fora. Aí vem toda uma questão que neste vídeo não dá para tratar todos os motivos, todas as causas e consequências, mas a gente vai ter uma grande migração europeia para a América, não só o Brasil, para a América. E a parte que vem para cá vai ser a preferida, vai ser a escolhida pelos produtores de trabalho, né? Pelos donos dos mecanismos de trabalho, tanto na indústria como na zona rural. Então, fazendeiros e empresários vão preferir o imigrante português, o italiano, que é o destaque no texto, né? E também é citado nesse texto os japoneses. Os afrodescendentes, coloquei lá um xizinho aí, né? Vocês estão vendo? Eles vão ser, né, desprezados. A preferência vai ser o branco. E olha que o japonês é dito como o amarelo, né? Ele não é branco, ele não é ocidental, ele é oriental. Mas vai se preferir esse pessoal do que quem já estava aqui e que precisava de emprego, né, gente? Porque eles precisavam de emprego. Então, esse texto, ele é o início, é uma introdução para a gente perceber que naquele momento, na história do Brasil, é evidente, né? É evidente que o fator racial pesou na escolha desses empresários, desses grandes fazendeiros, né? Dos donos de terra neste país. E aí, essa população afrodescendente fica de lado, excluída, não recebe inclusão após a abolição, e nesse momento que poderia ser o grande processo de inclusão, usar toda essa população que estava disponível no país, a preferência foi de quem estava vindo de fora, certo? E eles também vieram de fora, né? O descendente africano tem sua descendência fora, não é daqui. Para vocês verem que o fator racial foi grande. E a outra justificativa, o ex-escravo não sabe trabalhar dentro de uma fábrica. Ensina, né? Porque quem veio da Europa, uma boa parte, também não sabia trabalhar na indústria. É isso que o texto fala, né? Por que não pegar esse pessoal? Então, é histórico isso, né? Muita gente hoje, muita gente negra hoje, despreza essa história. E quando a gente fala, nós brancos devemos sempre ter essa ideia muito clara de que o Brasil deve à população preta neste país por causa dessas coisas, que hoje tem que ter cota, né? Que hoje tem que ter processos de inclusão, é por causa desses fatos, que historicamente o Brasil errou, né? Em excluir, deu a abolição, deu, entre aspas, porque houve resistência, né, à escravidão, e todo o processo levou à abolição, mas também tem outros interesses que também nesse vídeo não dá para tratar, mas a gente tem que essa população ficou livre da escravidão, mas e daí? Né? Qual vai ser o plano para essa população? O governo não pensou, não quis pensar, desprezou, e junto com o governo, toda essa galera aí, dona das terras, donos dos meios de produção, certo? Isso é o que o primeiro texto diz. No segundo texto, um outro esqueminha aqui, a gente já vai ver a mudança da situação, né? Que os empregadores e o governo começaram a olhar com outros olhos para trabalhadores afrodescendentes, porque eles eram mais passivos do que os imigrantes. De que jeito essa passividade, né? Eram mais calmos, menos brigões, não se organizavam direito. Não é bem assim. Mas os trabalhadores imigrantes, eles já vêm, né, os jovens principalmente, já vêm também alguns com algumas ideias de que a união faz a força. Eles começaram a trabalhar
foram extremamente explorados, com mais de 12 horas de trabalho, mulheres e crianças também em grande exploração. Tudo aquilo que aconteceu na Europa, uma boa parte do que aconteceu na Europa, começa a acontecer aqui no Brasil também, né? Em vários lugares do mundo. O processo de industrialização, sempre no primeiro momento, é explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, maior lucro para quem é dono daquele processo de trabalho, né? Então, o dono da fábrica, o dono da fazenda, se explora. Então, essa exploração vai fazer com que essas populações de imigrantes se organizem em associações políticas e associações políticas sérias que vão dar origem aos sindicatos, né? E toda uma luta dos trabalhadores, que até hoje a gente vê esses discursos, essas ideias plantadas no nosso país. A união faz a força quando os trabalhadores precisam preservar e lutar pelos seus direitos dentro do trabalho e melhores condições de trabalho também, né? Questão de higiene, segurança e etc. Como essa galera dos imigrantes, principalmente os italianos aqui na cidade de São Paulo, os espanhóis, os portugueses, se uniram e formaram esses grandes sindicatos, né? A gente vai ter empregadores e governo meio que agora desprezando essa galera, mandando embora, demitindo, sai daqui, vocês estão me atrapalhando, é greve toda hora, é ameaça de greve, é parando de trabalhar, trabalhando mal, né? Vamos pegar os afrodescendentes. E aí sim que uma parte dessa massa de trabalhadores, né, ex-escravizados, descendentes desses ex-escravizados, eles vão começar a entrar e virarem negros operários. Esses negros operários aqui na cidade de São Paulo têm várias histórias de luta, tal, mas eles têm uma característica diferente nas associações. Eram organizações informais, grupos que se organizavam ali para fazer uma festa, para fazer um baile, para um ensinar o outro a ler. A gente vai ter isso aqui na cidade de São Paulo. Então, essa galera negra, né, essa população negra, essa população descendente dos africanos, eles vão se organizar sim, mas não é com as mesmas finalidades, né, que os imigrantes. Só que esses dois grupos, tanto imigrantes europeus como imigrantes africanos, né, e seus descendentes, eles vão formar uma massa de trabalhadores no Brasil, né, no caso de São Paulo principalmente, que vai reivindicar sim, né, vai haver uma troca cultural desse povo, tanto que o africano, né, o descendente africano, ele vai aprender muito com os imigrantes também vão aprender muito com eles, né? E vão formar ali uma massa operária que confronta tanto o governo como empregadores. E aí a gente vai ter esse painel, mas é um painel que muda do primeiro texto, né? No primeiro texto a gente vê o desprezo e vamos pegar o imigrante. Quando o imigrante começou a criar confusão, né, dá prejuízo, vamos pegar a população preta. Aqui no caso da cidade de São Paulo foi bem isso. E aí, só que aí vai haver um aprendizado, né, uma aprendizagem grande de como ser um operário que sabe os seus direitos, que sabe os direitos que não tem e que precisa lutar por eles. Então, a gente vê neste momento da história do Brasil, começo do século XX, quer dizer, não faz tanto tempo assim, que a construção da consciência do trabalhador, de classe trabalhadora, ela começa com essa diversidade cultural grande, né? E com as escolhas que tem fator racial, sim, no caso do Brasil, certo? Bom, e aqui eu montei um pequeno álbum de fotografias para melhorar o entendimento de vocês, fora os outros vídeos que eu deixarei lá na plataforma para vocês assistirem. E, além desse texto, né, terem mais material para quem vai pesquisar mais e responder a essas questões. As questões que temos, né, são 5 questões, a maioria delas a resposta está no texto. Então, é só ler, mas também assistir a esse vídeo, né, mais de uma vez, se possível, e assistir aos outros vídeos que eu deixarei lá na plataforma, tá bom? Então, olha,
Aqui nós vamos ter dois exemplos, né, que eu gosto muito aqui da vida desses caras, que eles são bons exemplos, né, mas são pessoas que exploraram muito a mão de obra aqui na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. Então a gente tem o Nhonhô de Magalhães, o nome correto é Carlos Leôncio, nasce no final do século XIX e vive até 1931, então início lá do século XX, né? Ele é o quarto rei do café. Tinha uma certa brincadeira aqui no Brasil, os reis do café. Então teve o primeiro rei, o segundo, o terceiro, são 5 reis, né? São 5 grandes fazendeiros que cada um na sua época foi o que mais vendeu café na época áurea do café, né? Quando o Brasil era um grande produtor de café e grande exportador desse café. Então tem uma das fotografias de família, né, desse fazendeiro, no meio de uma das suas fazendas, né? E também tem o famoso Conde Francesco Matarazzo, né? Um italiano que veio com a cara e a coragem aqui para o Brasil, veio com uma quantidade de banha de porco para vender no Brasil, mas ele perde essa banha de porco porque o navio que carregava a carga junto com os passageiros afundou, né? Então, dos passageiros não aconteceu nada, mas o que estava com a carga afunda, então ele vem só com a roupa do corpo e vira um super empresário aqui na cidade de São Paulo. E o emblema dele, né, o logotipo dele, vocês estão vendo aí, tem essa fé, honra e trabalho. Então, Francesco Matarazzo é uma figura super importante, é um cara que a gente pode ler a história dele e aprender muito, como esses reis do café, toda a manipulação política que eles fizeram, manipulação no bom sentido, né? Deles conseguirem produzir mais, vender mais. Mas também a gente não pode esquecer que são caras que desprezaram, por exemplo, essa mão de obra ex-escravizada, né? E que deram importância mais para quem veio de fora. Aliás, o Francesco veio de fora, né? Então, a carinha aí, essas pessoas existiram, a intenção é essa, né? Os ex-escravizados e a população negra, a gente vai ter uma evolução desses caras, né? A gente pensa assim, eles ficaram lá, uns voltaram para a fazenda, outros nem saíram da fazenda, continuaram trabalhando. Quem era aqui já da zona urbana ficaram na rua pedindo esmola, viraram bandido, assassinos, tal. Tem esse lado, sim, e os documentos policiais mostram isso, da grande violência surgida, mas vai ter muita gente procurando emprego também, né? E que não consegue por questão racial, né? Por preconceito social, um ex-escravo dentro da minha casa, não quero, né? Então, essa situação é uma situação muito pesada, mas a gente vê que nas áreas urbanas essas populações conseguiram se organizar e a gente vai ter a maravilhosa história da Frente Negra Brasileira, militantes que vão se organizar mesmo, né? Tem o lado social deles, o lado cultural, mas politicamente eles vão começar a movimentar a vida deles, né? Um dos jornais que vai trazer a voz do negro para as pessoas é A Voz da Raça, é um jornal histórico, e essas fotografias que vocês estão vendo aí, e muitas outras que tem na internet, mostram a luta do homem e da mulher negra no Brasil, né? E a gente vê essa foto que é muito chocante, um trabalhador das plantações no Rio Grande do Sul, é um menino, né, gente? É uma criança. E o fotógrafo Max Ferrez, ele que faz esse registro, né? Bom, esse material vai estar lá na sala de aula Google para vocês lerem, né, com mais calma. Também temos aqui algumas imagens dos primeiros italianos que chegam no país, né? E aqui essas fotografias, umas são de São Paulo, outras são do Rio Grande do Sul, tá? Aqui a gente também tem a fotografia de um exemplar de um passaporte, né? Do documento do imigrante. Também temos aqui os japoneses, né? E a bandeira antiga do Japão, né? Antes da guerra.
Então, o primeiro navio, o Casato Maru, pessoas que vieram nesse navio, uma foto exemplar aí de uma família que veio toda, né? Foto muito bonita, gosto muito dessa foto. E essa família que está aí no meio de uma de plantação de banana, né? No interior de São Paulo também, essa foto. Se eu não me engano, ou é São Paulo ou é Paraná, tá bom? Essas pessoas têm rosto, né? E aqui a gente também tem uma outra demonstração de imagens, né, que a gente pode estudar através das imagens, como era dentro dessas embarcações. Aqui é uma embarcação italiana, né? Assim, tem muita carga na parte baixa do navio, a parte de cima é para as pessoas, né? Restaurante, refeitório para as pessoas, dormitórios e tudo, e toda a carga que vinha da Itália junto com essas pessoas, com os imigrantes, as malas, tudo, né? E também temos aqui as propagandas, né? Chamando essas pessoas da Itália, do Japão, da Arábia Saudita, de vários lugares do mundo para vir para o Brasil, que era uma terra rica, né? E que as possibilidades de uma melhor vida aqui seria melhor do que no seu país, e muita gente de coragem atravessou o oceano, né? Nos seus navios, de forma muito perigosa, né? E com muita coragem, a necessidade fez a coragem dessas pessoas crescerem e virem para a América. Um dos lugares que recebe bastante imigrante é o Brasil. E finalizando o nosso vídeo, a gente tem aqui um mapa da província de São Paulo, que foi organizado, né, um mapa histórico, que a gente chama de histórico, onde a gente tem os terrenos despovoados, né, do estado de São Paulo, aonde esses imigrantes teriam, a promessa era que eles fossem para esse lugar, ganhar terras e trabalhar nessas terras. Ah, mas a história não foi bem assim, e isso é história para outro vídeo, outros vídeos, né? Então, esse mapa, ele teve esse propósito, né, de mostrar que só em São Paulo já tinha bastante espaço para essas pessoas, que essas pessoas poderiam ser atraídas por regiões ricas, né, no estado de São Paulo, tá bom? Então, que vocês tenham bons estudos, vejam os outros vídeos que eu estou deixando lá na plataforma, e depois desse vídeo aqui também vai ter para corrigir as atividades, e assim, nessa correção, a gente aprofunda mais um bocadinho esse assunto. Mas esse assunto, ele é triste, ele é pesado, mas ele é tão maravilhoso, é tão esclarecedor, porque aí você começa a entender mais a nossa situação com um outro olhar, né? As raízes históricas da situação que a gente vive hoje, né? Das desigualdades sociais, da questão do preconceito racial, todas elas vêm desse processo, né, de mão de obra, de industrialização, das migrações, né, da abolição da escravidão sem projeto nenhum para essa população ex-escravizada, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança para analisar o momento que a gente vive hoje, ok? Então, até o próximo vídeo e bons estudos. Beijo!